Boa noite. Cruzeiro Muito boa noite. Muito boa noite. Cruzeiro voltando a vencer no Campeonato Brasileiro após um período aí com empates, com derrotas. Agora já estamos invicto há bastante tempo, né? Verdade. Agora. Tem esse detalhe. Já soma 3 jogos invicto. Queria que você avaliasse essa vitória de hoje. E eu sei que você não gosta muito de ficar falando de arbitragem, mas a gente não tem como tocar no assunto que você na saída do campo ali falou com o quarto árbitro. O que é que te irritou dessa vez, que deixou também os jogadores do Cruzeiro muito irritados? Bom, primeiro, importantíssimo voltar a vencer. Quando demora um pouco assim, é mais difícil, né? Você tem que meio que arrancar a vitória, né? A gente fez um primeiro tempo abaixo, embora tenha feito gol, achei que a equipe não jogou bem, porque quis fazer coisas de maneira errada, né? Quis pressionar alto, mas sempre tinha um jogador livre às costas dessa pressão alta, que era Richard, e que sempre rodou a bola, né? Fazendo a gente correr muito mais do que a gente tinha que correr. Então, intervalo, a conversa foi para ajustar isso, né? Quando o time não consegue marcar na frente, porque os volantes estão muito atrás, às vezes fizeram uma ação defensiva e ainda não conseguiram sair, os 2 jogadores da frente não adianta subir para marcar alta, porque vamos correr e não vamos nunca ficar com a bola, né? Nessa hora você tem que ser inteligente, baixar a linha da frente, respirar um pouco, deixar a bola sair com os 2 zagueiros. Naturalmente eles vão trazer a bola até um momento do campo, um espaço do campo, que aí nós vamos decidir novamente subir a linha, porque já estamos bem posicionados novamente. Então, ajustamos isso, melhoramos bastante no segundo tempo. E por isso saímos vencedores. Acho que merecemos vencer. Jogamos contra uma equipe que joga bem, que tem um meio-campo que joga bastante futebol, né? E a minha reclamação com a arbitragem é uma só, né? Vocês podem pegar os 2 jogos, o jogo do Maracanã e o jogo daqui. O goleiro do Fluminense tomou 20 minutos dos 2 jogos. Pode fazer todas as paradas, as caídas que aconteceram lá e as que aconteceram aqui quando estava 1-1, né? E eu não acho justo que nós, no final, tenhamos que pagar essa conta nos acréscimos. Você não pode beneficiar o infrator. O quarto árbitro e o delegado do jogo dizem, mas é do futebol, o jogo tem que ser jogado. Mas aí nós estamos favorecendo quem cai. O futebol tem uma regra 18, você sabe, né? Chama-se bom senso. Você tem que saber, entender de futebol, você tem que ver quando o jogador está cavando falta, você tem que saber quando o jogador está deixando pé, você tem que saber um monte de coisa que vai além da regra fria do jogo. E precisa entender de futebol para apitar. E eu acho que ele tem dificuldade para entender. Só isso. Mano, você já em entrevistas anteriores dizia da questão mental, principalmente do time, a concentração, da diferença da pergunta de mata-mata, porque o Cruzeiro jogava de uma maneira no mata-mata e outra maneira no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vê aos 40 minutos o Thiago Neves dando carrinho. O time voltou a reencontrar esse foco no Campeonato Brasileiro também? Acho que nunca faltou foco, né? Na verdade é difícil mesmo você jogar jogos decisivos no meio de semana, com regras diferentes, com regulamentos diferentes, e manter sempre o mesmo comportamento, porque você não consegue fazer. Então, às vezes, o jogador está lá, a vontade está lá, mas o corpo não obedece, o mental mesmo está mais frágil, você não consegue fazer uma preparação tão grande, porque ainda não recuperou do jogo anterior. Mas não falta vontade. Nós não deixamos de fazer resultado no Campeonato Brasileiro porque nos faltou vontade. Faltaram outras coisas no futebol que falta para muita gente em determinados jogos. Por isso que a gente não conseguiu. Mas o time quer, né? E sempre que a gente puder fazer, a gente vai fazer, vai se entregar o máximo que nós pudermos para tentar construir a vitória. Às vezes não vamos conseguir por outras situações, por méritos dos nossos adversários também. E a gente não pode esquecer que do outro lado tem alguém competente tentando fazer o melhor. Mano, o Arrascaeta participando de mais um gol, né? São 19 participações diretas em gol, 11 gols e 8 assistências em 37 jogos no ano. E ele tem se doado muito, né, para a equipe, voltando quase o tempo inteiro para marcar ali pelo setor esquerdo. O que você destaca desse crescimento do Arrascaeta e o entendimento que ele tem do jogo hoje e a importância dele para o Cruzeiro?
O Arrascaeta já, a partir de um determinado momento da preparação da seleção uruguaia, nós tivemos uma conversa. Eu peguei uma foto dele marcando na última linha defensiva na seleção do Uruguai. E nós fizemos uma reunião. E eu elogiei muito o posicionamento dele, ele ficou muito feliz e eu disse, bom, agora vem a segunda parte, você também vai fazer isso aqui. Se você tem condição de fazer lá, você tem condição de fazer aqui. E nós precisamos que você faça. Porque para um meia jogar naquela função, não tem jeito. Por isso é que os meias não gostam de jogar lá. Todos querem jogar por dentro. Pergunte ao Robinho se ele quer jogar na beirada. O Robinho quer jogar na beirada porque a vaga que tem para ele é lá na beirada. Mas se ele puder escolher, vocês já ouviram ele dizer, não, eu gosto de jogar mais por dentro. Claro, não precisa acompanhar o lateral até quase a linha de fundo, é duro, são 60, 70 metros de recomposição muitas vezes. Então o jogador se desgasta, precisa uma doação mesmo. E às vezes a equipe sofre mais com a posse de bola do adversário, então nesses jogos é mais necessário ainda ele voltar. Quando nós conseguimos empurrar o adversário mais, quando nós conseguimos controlar mais o jogo, esse meia precisa fazer menos, né? E às vezes nós temos que fazer uma cobertura para ele também não voltar tantas vezes com um volante nosso por fora, né? Ou empurrando um lateral para a segunda linha, como às vezes a gente faz com o Egídio, para que ele se economize um pouco para ser decisivo na hora de pegar a bola como ele tem sido para nós. E é importante que seja assim. Então, depois da Copa voltou ainda melhor na ideia do que é um futebol de ponta, de seleção. A primeira observação que ele fez, professor, os caras lá são muito intensos e são muito fortes. E você só tem dois caminhos, ou você desiste ou você se prepara melhor para voltar lá. Ele quer voltar, ele está se preparando melhor para voltar lá. E aí nós saímos ganhando com isso. Pois é, mano. Domingo aí uma pausa, mas não vai dar para se desligar, né, do que virá por aí na quarta-feira. O que eu te pergunto é o seguinte, os holofotes estarão voltados aqui para Belo Horizonte, para o Mineirão, justamente na quarta-feira, nessa decisão com o Flamengo. Você, sempre aquele treinador, né, que motiva, que trabalha o psicológico, conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, como que é a mídia de lá, tudo que se badala em cima do Flamengo, o otimismo que já se levanta de que é possível mudar esse panorama. Aquele jogo lá atrás com o Santos já é um alerta, e claro que você já começa a trabalhar isso, o perigo que vai representar o Flamengo na próxima quarta-feira, embora a vantagem seja considerável para o Cruzeiro? Eu costumo trabalhar com os jogadores de forma bem transparente essas questões. Eu gosto que todo mundo pensa que seja possível, ao contrário do que possa parecer, eu gosto que as pessoas dizem que é possível o Flamengo virar. Isso é bom para a gente. Eu estaria mais preocupado se todo mundo dissesse que não seria possível, porque daí eu teria muito mais trabalho para colocar na cabeça dos meus jogadores que é possível. O futebol é possível. Nós é que não podemos deixar ser possível. Jogando futebol, nos impondo, marcando na hora que tiver que marcar, nos sacrificando pela equipe, nos entregando como nos entregamos lá, para a questão coletiva do jogo. E aí eu tenho certeza que nós não vamos deixar o Flamengo virar. E vamos manter essa vantagem e vamos passar para as quartas de final. Mas o jogo tem que ser jogado. Nós estamos enfrentando um adversário que tem capacidade para chegar aqui e fazer o que a gente fez lá, se a gente deixar. Mas nós não vamos deixar. Mano, eu acredito que você vai dormir tranquilo de hoje até quarta-feira. Você ganha um jogador que no jogo de hoje foi intenso, brigou, fez o gol, o primeiro gol, que é o Raniel. Cria-se, eu não vou nem te perguntar se é uma dor de cabeça, mas uma pulguinha atrás da orelha, de repente, para o Raniel começar quarta-feira contra o Flamengo, já que o ano passado, na final, ele não ficou nem 5 minutos dentro do campo? Olha, a melhor coisa que pode existir para um treinador é ele ter mais opções. O que me tira o sono é não ter as opções. É ter que achar alguma coisa muito diferente do que a equipe vem fazendo, e não é o caso para quarta-feira. Vamos tomar a decisão que nós entendermos ser melhor para a equipe, para iniciar, e também vamos trabalhar para deixar como opção aqueles que realmente são boas opções ao entrar.
Isso faz parte de 90 minutos decisivos e como é o caso do jogo de quarta-feira. Então, às vezes, as escolhas do treinador não agradam a todo mundo, não dá para agradar a todo mundo, mas eu tenho que fazer o melhor que eu entender para a equipe, porque isso deixa a minha consciência tranquila. É isso que é o mais importante para o treinador. É isso que nós vamos fazer. Espero acertar. Mano, falando especificamente do jogo de hoje, o Cruzeiro não fez aquele grande jogo, né, de encher os olhos do torcedor, mas a entrega não faltou, né? E às vezes vai ser assim mesmo, às vezes não vai parecer aquele grande futebol, mas às vezes a vitória pode vir na entrega, na aspiração, no carrinho como o Thiago Neves deu, no carrinho como o Arrascaeta deu no final do jogo. Às vezes não é só na qualidade técnica, mas sim na vantagem. Tem uma propaganda aí, numa chamada, acho, de uma emissora, que fala assim, não é só futebol, né? A chamada diz mais ou menos assim. E não é só bola, não é só jogar. Jogar é a parte mais gostosa, é a parte boa, todo mundo quer, mas tem dias que não joga bem. E quando não jogar bem, você vai desistir? Você vai entregar os pontos? Não vai, não pode. Aí você tem que tirar o algo mais, você tem que se sacrificar, você tem que acreditar naquilo que você está defendendo. Por isso que eu sou muito leal com os jogadores, por isso que eu sou muito transparente com os jogadores que dirijo, porque eles têm que acreditar muito naquilo que é proposto. Porque só quando você acredita naquilo que é proposto, você dá carrinho lá dentro do campo, você se entrega por uma causa, por um objetivo. E é isso que nós vamos fazer. Vai ter dias que nós vamos jogar melhor, porque o Cruzeiro tem qualidade para jogar melhor, tem capacidade para jogar melhor do que jogou em determinados momentos hoje. Mas hoje tinha que vencer. Hoje não podia transferir. Porque senão começa a aumentar a pressão da tabela e aí nós passamos a ter outros problemas que vão nos atrapalhar nos mata-matas que temos aí pela frente. Então, a cabeça começa a ficar boa com o resultado, com a vitória, e eu tenho certeza que a gente sai bem melhor para primeiro descansar amanhã, durante o domingo, e voltar na segunda-feira para se preparar para o jogo decisivo contra o Flamengo. Mano, você joga quarta-feira com o Mineirão lotado? Fizemos 2 gols hoje, você sabe, né? Estádio lotado. Você tem vantagem de 2-0 conquistada no Maracanã. Qual que é o tamanho dessa vantagem para quarta-feira? 2-0 é uma vantagem muito boa, apenas boa, ela é normal no teu pensamento? Ela é uma vantagem boa, sim. A gente não tem que esconder as coisas. Ela é uma vantagem boa, né? Mas ela só vai ser boa mesmo se nós soubermos defender ela, né? Defender não só no sentido de defender, mas aproveitar-se da pressão que está maior do lado de lá, da estratégia talvez que tenha que ser uma estratégia mais audaciosa, que nos dê, né, alguma situação para nós tirarmos proveito disso. Saímos na frente dentro da nossa casa para fazer, quem sabe, um 3-0, e aí já se coloca uma situação, né, maior, de vantagem. Então, tudo isso é a preparação de um jogo assim, mas o jogo é que vai falar, né? O jogo é que vai falar. É o 3º jogo seguido que a gente faz gol ou o 4º? Terceiro. Tá bem. Mano, você completou aí 169 jogos no comando do Cruzeiro. Estou vendo aqui, se você cumprir o contrato, vai estar no top 3 ali. Passar mais uns 5 aí. Você pretende cumprir o contrato? Ter uma proposta que te cumprir esse contrato? E a relevância dessa marca para você? Primeiro que o futebol não tem coisas definitivas como nós gostaríamos que tivesse, né? A gente sempre tenta fazer o melhor e fazer o resultado, porque isso permite um trabalho ser alongado, como está sendo aqui no Cruzeiro. Isso me deixa contente, isso me deixa orgulhoso, porque é raro no futebol brasileiro, né? E não é a primeira vez que acontece comigo. Mas olhando aí a lista dos treinadores que atingiram essa marca no Cruzeiro, né, você vê o quanto que é difícil, quanta gente boa passou por aqui e não conseguiu chegar nessa marca, porque é duro. Mas é gratificante, não tenha dúvida que é muito gratificante como treinador. Certamente tem muitas coisas mais positivas para permitir que um trabalho fique tão longo como está sendo aqui. E você recebe, né,
paralelamente, o auxílio, a colaboração, a entrega de muitos profissionais extremamente competentes e que ajudam o técnico a fazer uma vida mais longa por onde passa, e isso me deixa muito feliz aqui no Cruzeiro. Valorizar esse resultado diante do Fluminense, e você disse há pouco, agora é descansar, voltar na segunda-feira, se preparar para a quarta. Mas dá para antecipar algum recado para o torcedor que, mais uma vez, vai lotar este Mineirão e acreditando, confiante na classificação, mano? Nós precisamos muito dele na quarta-feira, de novo, precisamos muito dele. Fizemos o que fizemos hoje, né? Mais uma vez, de colocar praticamente a equipe inteira, exatamente pensando em transmitir algo positivo para ele, para ele ver que as vitórias vão voltar dentro de casa, mas que quarta-feira vai ser duríssimo como sempre foi. Vai ser duro como foi no Maracanã, vai ser duro como foi com o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, com o próprio Flamengo nos jogos finais, porque do outro lado tem sempre muita qualidade também, tem muita gente competente, que nós respeitamos muito. Não tememos ninguém, porque ao lado do nosso torcedor, com o Mineirão lotado, nada é impossível para os cruzeirenses. Mano, para esse duelo de quarta, o Edilson volta a ser opção, ele foi preservado hoje, ou ele ainda gera uma certa dúvida para quarta-feira contra o Flamengo? Está treinando normalmente, estamos acelerando o treinamento, certamente segunda vai trabalhar absolutamente normal com todos. Trabalhou hoje, amanhã vai dar uma descansadinha para dar aquela recuperada, e na segunda vai estar integralmente com todo mundo, e aí vamos tomar a decisão que for melhor. Mano, a gente sabe que você e o Marcelo têm uma relação de respeito. Antes do jogo vocês se abraçaram. Às vezes no calor do jogo acontecem umas discussões, né? Acontece. O que aconteceu ali? Não, é que quando nós fizemos o gol, o Marcelo quis acelerar, pedindo para o Gandula acelerar a bola. Aí eu pedi para ele pedir para o goleiro dele cair. Foi exatamente isso que eu falei. Aí ele fica, mas é coisas do jogo, você está envolvido aí. Eu sei que nem foi ele que mandou o goleiro dele cair, provavelmente, nem é do estilo do Marcelo, mas a gente está envolvido aí, né? Vale muita coisa. Dentro do respeito que a gente tem um pelo outro, eu quero ganhar aqui pelo Cruzeiro, assim como ele queria ganhar antes pelo Cruzeiro, né? Hoje ele quer ganhar pelo Fluminense. Queria te pedir uma gentileza com uma última resposta. Você já falou um pouco sobre esse jogo contra o Flamengo. Muito bem, vamos lá. O confronto é muito mais do que um confronto entre treinadores. Mas eu queria te pedir a gentileza de falar um pouco sobre o Barbieri, que é um técnico novo ainda no cenário brasileiro e que tem uma missão muito complicada, dirigir um grande clube que é o Flamengo e tendo que reverter o confronto contra um treinador super experiente que é você. Já vimos de tudo no futebol para não sentar em cima dessa experiência ou acreditar que a falta de uma maior experiência por parte do Barbieri possa ser determinante para o jogo, né? Eu disse isso antes de nós jogarmos o primeiro jogo. Eu estava num programa esportivo na tua emissora, no Bem Amigos, e o Casagrande me questionou sobre isso. E até tivemos um pequeno, né, desentendimento, porque não, estou elogiando você, mano. Eu falei, não, eu sei que você está elogiando. Mas não é o determinante para o jogo. A experiência ou a falta de uma maior experiência dos técnicos não vai ser o determinante para o jogo. Pode ser em algumas situações específicas, tá? Mas sempre a parte mais importante do futebol continua sendo decidida pelos jogadores. Tá? O fato de você ter vivenciado mais vezes aquela situação pode te deixar um pouco mais tranquilo, e mais tranquilo você pode enxergar um pouco melhor determinadas situações. Mas a execução é dos jogadores. Eu posso enxergar muita coisa e lá dentro as coisas não andarem bem. Eu posso enxergar menos e os jogadores também têm muitas experiências. Dos dois lados nós temos aí jogadores com grande rodagem, jogadores capazes de enxergar o jogo, resolver o jogo, propor coisas em termos de modificação pela experiência no próprio andamento do jogo. Então é isso que faz a diferença, ao meu ver, no futebol. O técnico é apenas uma parte dessa engrenagem, sem dúvida nenhuma, é uma parte importante, mas os jogadores continuam sendo
os mais decisivos na hora mais importante.